E Alimbadet a todos, boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão de hoje, que é diabetes em tempos de Covid-19. Antes de mais, vou passar a palavra à Chairman do Aga Khan Health Board de Portugal, Alida Visseram, que vai dar uma introdução à sessão. Os diabetes constituem um grupo de risco, tal como as pessoas com 70 ou mais anos de idade ou com patologias crónicas. Quando infectados, os diabéticos podem sofrer complicações mais graves, havendo a necessidade de uma proteção acrescida. Neste webinar, temos o prazer de ter como oradores convidados o Dr. José Manuel Boavida, médico, com a especialidade de Endocrinologia e Nutrição, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, APDP, membro do Board of Directors da International Diabetes Federation, Europa, e membro do Conselho Nacional de Saúde. A enfermeira Dulce Duó, enfermeira especialista em saúde comunitária, coordenadora do Departamento de Estudos, Projetos e Ensaios Clínicos da APDP e formadora em diabetes. Antes de passar a palavra ao Dr. Boavida, gostaria de salientar que durante o webinar podem ser colocadas questões escritas utilizando a funcionalidade Q&A da aplicação Zoom. Este webinar está a ser gravado e poderá ser visto em the.smiley/Portugal/saúde. Passo então a palavra ao Dr. Boavida. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o amável convite para aqui estar e dizer que é com muito prazer que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal se associa a estes debates hoje tão importantes para compreendermos este mundo tão complexo em que estamos a viver. Eu iria tentar abordar 5 pontos. O primeiro, como é que aparece este vírus, o que é que ele tem com ele, algumas das perguntas mais frequentes que se faz, o que é a diabetes e como é que a diabetes se relaciona com este vírus e com esta doença, o que é a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal tem feito e, por fim, quais são as funções da linha da diabetes que criamos. Ora, toda a vida da humanidade tem sido um perpétuo desafio com doenças infecciosas e, portanto, todos têm conhecimento daquilo que eram, ainda no século passado, doenças tão graves que matavam tantas crianças e ainda hoje, em algumas partes do mundo, isso acontece, mas este é um vírus que parece que aparece de novo, não é verdade. Esta família de vírus a que este coronavírus pertence já foi diagnosticada em 1960. São vírus que existem em vários animais, mamíferos, aves e répteis, e existe mesmo neste momento já na comunidade 15 a 30% das constipações que temos, quer em crianças, quer em adultos, são provocados por alguns destes vírus. Só que este vírus chama-se o vírus SARS-2 e este SARS quer dizer Síndrome Agudo Respiratório Severo. E, portanto, a grande complicação deste vírus é que ele tem complicações muito mais graves do que as habituais constipações e é isto que criou toda esta gravidade e todo este medo que se gera perante todo o mundo. O que quer dizer Covid? Podem ver em baixo. CO vem de corona, porque ele parece que tem uma coroa, vírus, o V de vírus e o D de doença. E, portanto, quando falamos de Covid, falamos da doença provocada pelo coronavírus SARS-2.
Porque é que se chama 2? Porque já houve um SARS-1 em 2002 que provocou, na altura, um grande alarme, mas que acabou por ficar cantonado na China e nunca se chegou a desenvolver por todo o mundo. São consideradas, neste momento, 3 importantes formas que esta doença pode ter. Uma ligeira, em que muitas vezes as pessoas não sentem absolutamente nada, ou sentem uma pequena constipação, com uma pequena febre, uma tosse seca ou dores no corpo. Depois uma forma mais grave, em que começa a aparecer falta de ar, muito cansaço, dores fortes em todo o corpo, uma incapacidade de fazer a sua vida normal, e depois uma forma muito grave em que começa a ser necessário consumo de oxigênio, que tem que haver internamento e muitas vezes ligação aos tão falados ventiladores. Como é que esta doença do Covid apareceu? A doença começou em dezembro de 2019, e é por isso que se chama Covid-19, é de 2019. Só no início de janeiro, porque neste momento parece que já passou muito tempo, mas se começarmos a olhar para trás, ainda passou muito pouco tempo desde que tudo isto foi em janeiro, foi há 3 meses que tudo isto começou. Só em janeiro foi identificado o vírus e a primeira morte foi só a 9 de janeiro. Só em fevereiro deste ano é que a Organização Mundial de Saúde reconheceu que era uma situação grave. Em Portugal, o primeiro caso foi em março e só a 13 de março é que foi declarado o estado de emergência, então, com tudo isto que nós conhecemos, o encerramento das escolas, das fronteiras, do comércio não essencial, do confinamento das pessoas, dos hospitais dedicados a criarem muitos cuidados intensivos e a dificultarem muitas vezes o acesso para situações normais, que as pessoas estavam habituadas a recorrer aos hospitais e deixaram de ir, às vezes com agravamento da sua própria saúde. Os centros de saúde começaram a fazer consultas pelo telefone, outros encerraram e muitas vezes as pessoas ficaram um pouco perdidas nisto. E também foi nessa altura que apareceu os alertas para os grupos de risco, como a Alide dizia há pouco, para as pessoas com mais de 70 anos de idade. Em primeiro lugar é o grupo de risco maior, ainda maior quanto maior for a idade, embora hoje já tenhamos casos de pessoas, ainda ontem saiu do hospital com o Rui Cabral uma pessoa com 100 anos de idade, e portanto não quer dizer que o facto de ter muita idade as pessoas vão falecer. Não quer dizer é que a doença pode ser mais grave nestas pessoas, mas a frequência, mesmo assim, de complicações que possam levar a falecimento são numa minoria de pessoas, cerca de 13 em cada 100 e, portanto, próximo de 1 em cada 10 é que isso pode acontecer. A seguir vem as pessoas com hipertensão, o que é muito frequente nestas pessoas com mais idade, depois as doenças de coração, depois a diabetes, depois o cancro e, por fim, as doenças respiratórias. Estes são os grupos de maior risco para a doença do Covid. Todos falam, e temos muitas vezes ouvido falar como é que se propaga a doença, mas não é demais voltar a repetir que é muito pelas gotinhas que nós deitamos quando tossimos, quando espirramos ou quando falamos, ou então por tocarmos com a mão num sítio onde haja o vírus e depois levamos a mão à boca e é através da boca que o vírus entra, passando depois para a parte da respiração. Portanto, os grandes cuidados que temos de ter são com as mãos e são com a proximidade de pessoas que nos possam deitar gotas da sua respiração e da sua boca para cima de nós. Muitas das pessoas sabem hoje sabe-se hoje que há muitas pessoas que são assintomáticas ou passam por ter pequenas constipações. E isto, se foram pessoas que tiveram próximo de pessoas infectadas, se tiverem pequenos sintomas, devem pedir para verem, ligar para a Saúde 24, que eu já vou dizer abaixo o número, para confirmarem o diagnóstico. Porque senão, mesmo assintomáticos ou com pequenas constipações, podem andar a propagar o vírus e, portanto, devem evitar que isso se faça. Portanto, se tiverem em contato com alguém que está infectado e tiverem alguns sintomas, têm que se resguardar, fazer a quarentena de 14 dias
ou saber se devem fazer análises. O diagnóstico hoje tem que se fazer pela chamada zaragatoa, ou seja, enfiar um cotonete pelo nariz até ao fundo da garganta, para aí apanhar um pouco do vírus e ver se as pessoas estão positivas ou não. As análises ao sangue não permitem ter a certeza do diagnóstico de doença ativa, portanto é preciso fazer esta zaragatoa. A linha de saúde 24, que é o 808 24 22 24, está ali um número a mais, é a linha mais importante para poder orientar as pessoas. E, portanto, não tenham qualquer problema, sempre que tiverem alguma dúvida, ligarem para esta linha. As principais formas de evitar a infecção são o isolamento, o afastamento das outras pessoas, o evitar estar ao pé de alguém que tosse ou que espirra ou que fale muito próximo, e a higiene das mãos. É por isso que hoje se quer que se use máscara para evitar que as partículas da saliva venham para cima de nós ou entrem para a nossa boca, e também para que as nossas mãos não vão tocar na boca. E a segunda medida é desinfetar as mãos sempre que tocamos em algum lado onde outras pessoas possam ter tocado, ou sempre que toquemos na máscara pelo lado de fora, mas depois a enfermeira, a senhora enfermeira Dulce, falará dos cuidados que vamos ter com as máscaras. O que é que a diabetes tem a ver com tudo isto? Há 2 pontos importantes que queria dizer já de início. A diabetes, por ter diabetes, por terem o açúcar mais elevado, isso não facilita nem diminui o contrair a doença. Portanto, são coisas que acontecem a qualquer pessoa e por isso também pode acontecer às pessoas com diabetes. E as pessoas com a diabetes bem controlada são iguais às outras pessoas. Portanto, não têm que estar com uma preocupação excessiva. Tem que ter exatamente a mesma preocupação, o mesmo realismo que todas as outras pessoas têm, que é tentar evitar que se infectem e para poder viver até que apareça a vacina ou que apareça um medicamento suficientemente eficaz. Mas se tiver a diabetes mal controlada, sabemos hoje que o risco da doença correr pior é muito maior. E, portanto, quer as complicações durante o internamento, quer as complicações nos cuidados intensivos, é maior nas pessoas que têm a diabetes mal controlada e muitas vezes é maior nas pessoas que não sabiam que tinha diabetes e que só descobrem a diabetes nesta altura. Essas pessoas têm-se mostrado que, não estando tratadas ainda, não estão a ter resultados piores do que todas as outras pessoas. Porquê que a diabetes, porquê que acontece isto nas pessoas com diabetes? O que sabemos é que as pessoas com diabetes têm uma diminuição da sua imunidade e, portanto, têm uma menor resistência às infecções. Isto não é só verdade para este vírus, é também verdade para as pneumonias, é também verdade para outras infecções que se possam ter e que podem progredir muito mais rapidamente na diabetes, principalmente se a diabetes não estiver bem compensada. Porque é o facto de ter o açúcar elevado, aquilo que eu chamo aqui a hiperglicemia, que provoca a diminuição do trabalho dos glóbulos brancos, que, como sabem, são o nosso primeiro grande exército para nos defendermos das infecções e poder criar resistências do nosso organismo. Há outras razões que se pensa que a diabetes pode piorar a situação, é que há mais inflamação na diabetes. Esta inflamação está muitas vezes ligada ao colesterol elevado, ligada também à obesidade, ligado à hipertensão e, portanto, o facto, a doença provocada por este vírus não é só a parte da infecção, é também a inflamação que provoca no organismo e essa inflamação é como se fosse uma alergia muito grande ao vírus que provoca uma reação pior ainda do que aquela que quereríamos ao defendermos. E esta inflamação provoca uma tendência maior para tromboses e são os 2 fenómenos piores deste vírus, é o facto de provocar uma pneumonia e é o facto de provocar um ambiente que conduz ao aparecimento de tromboses,
podem ser no pulmão, que podem ser no coração, podem ser no cérebro, podem ser em todas as partes do corpo e, por isso, no tratamento nos hospitais se tenta evitar quer a pneumonia, quer estas tromboses. O que a Associação tem procurado fazer desde que veio todo este alarme e este alerta? Primeiro, passámos a fazer as consultas por telefone para não abandonarmos as pessoas, porque a coisa mais importante nas pessoas com doenças crónicas é, neste momento, não se sentirem abandonadas pelos seus médicos e manterem uma ligação com eles de forma a poderem continuar a acompanhar a sua situação. Mas também não fechamos as nossas instalações porque queremos manter as consultas presenciais para todas as situações de urgência. Feridas nos pés, situações que aparecem de novo nos olhos, diabetes descompensada, todas estas pessoas continuam a vir à associação todos os dias, desde que sejam consultas marcadas, combinadas por telefone, e a associação está aberta para as poder receber. E depois começámos a fazer aquilo que também agora estamos aqui a fazer, que são alertas para os cuidados que todas as pessoas com diabetes devem ter para se protegerem da doença e para terem a diabetes o mais possível controlada para evitar qualquer complicação. E, nesse sentido, reforçámos a necessidade de maior educação das pessoas. Como sabem, a diabetes é uma doença que está muito na mão das pessoas o seu próprio tratamento. Costumamos dizer que na diabetes as pessoas são médicas de si própria, são enfermeiros de si própria, devem saber conhecer o seu corpo e, ao mesmo tempo, também telefonamos para todas as pessoas, para as motivar, para apoiar contra o isolamento, porque a sensação de abandono em pessoas que têm doenças é uma situação de agravamento ainda maior na saúde. E foi nesse sentido que criámos uma linha telefónica sobre a diabetes, a linha diabetes, que é o 21-381-6161, e que, quando um dia a Alide me pediu ajuda, nós dissemos, temos esta linha telefónica, a comunidade pode servir-se dela, porque ela é para todas as pessoas com diabetes, familiares, que possam necessitar de qualquer ajuda da nossa parte. E mais do que tudo aquilo que possamos dizer, a comunicação de cada caso concreto, da resposta às dúvidas que as pessoas têm, e a enfermeira Dulce tem aqui muita experiência, porque tem trabalhado muito dentro desta linha, que tem socorrido pessoas de norte a sul do país, das ilhas e até do próprio estrangeiro. Temos tido, até dos Estados Unidos da América, temos tido chamadas, e da Alemanha, portanto, países que em princípio teriam os melhores serviços, mas que nos agradecem por podermos explicar muitas vezes com a linguagem que as pessoas compreendem, com as atitudes que as pessoas devem ter. E é para explicar um pouco mais que dúvidas e que maneira concreta é que eu passaria a palavra à senhora enfermeira Dulce. Muito obrigado pela atenção. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, também quero agradecer o convite e a possibilidade de estarmos aqui para falar, por um lado, de diabetes, que é sempre um tema atual, e do coronavírus, que é uma preocupação que tanto nos ocupa nestes últimos dias e que, pelos vistos, vai nos continuar a preocupar durante muito mais tempo. Portanto, como também já foi dito, as pessoas com diabetes têm a mesma possibilidade de contrair a doença de qualquer outra pessoa, desde que tenham a diabetes bem compensada. Portanto, isso é um dos grandes objetivos, é que as pessoas consigam ter a sua diabetes compensada, manter, e o compensada quer dizer ter os níveis do açúcar no sangue dentro dos objetivos que serão os habituais, que terão combinado com o seu médico, com o enfermeiro, com a equipa de saúde que o acompanha. No entanto, se não souber que objetivos é que tem,
considere que ter valores até os 180, não tendo valores baixos, abaixo de 180, será um objetivo aceitável. Claro está que durante este período é fundamental manter a medicação prescrita pelo médico. Não haver suspensão da medicação que faz é fundamental, de forma a conseguir manter a sua doença, a diabetes, compensada. Nesta altura, também fazer pesquisa dos valores do açúcar no sangue, através da máquina, para conseguir perceber qual é que é a sua situação atual e qual é que é o valor de açúcar que tem no momento. Fazer uma alimentação equilibrada, a alimentação saudável durante este período, evitar aquelas comidas de conforto que habitualmente têm mais gordura, têm mais açúcar, portanto que ajudam a desequilibrar também a diabetes, e sendo possível, e se tiver condição física, para fazer alguma atividade física no domicílio. Claro está que é fundamental manter o contacto com a equipa de saúde, com o seu médico, o enfermeiro, e eventualmente, no caso de haver uma descompensação, agendar uma consulta com a equipa. Sendo também uma situação de prevenção de Covid, tal como o Dr. Boavida já referiu, só agora a título de resumo, porque nunca é demais, porque na realidade são cuidados que nós vamos ter que manter durante muito tempo. A etiqueta respiratória, portanto, deixar de tossir para a mão, é algo que tem que deixar de fazer parte dos nossos comportamentos, portanto, ou com o lenço ou com o cotovelo no antebraço. A lavagem das mãos é fundamental, aquela lavagem das mãos que lava a mão toda até ao punho, portanto, que não lava só uma parte da mão, portanto, ter sempre esse cuidado, evitar o contacto físico com outras pessoas, principalmente com a infecção respiratória. Neste período de tempos temos notado que as mãos passam a vida na cara, portanto, acho que todos nós tomamos consciência a quantidade de vezes que levávamos as mãos à cara, portanto, evitar ao máximo tocar com a mão na cara, evitar a partilha de objetos e, havendo simpatologia, tal como também já foi referido, telefonar para a linha de apoio de saúde 24. Mas aqui a grande questão, e um dos motivos também pelo qual estamos aqui hoje a falar um pouco sobre a situação, é, tal como as outras pessoas, também pode surgir um resultado positivo, uma infecção de Covid. E nessa situação, então, o que é que a pessoa com diabetes deverá fazer de diferente em relação ao que fazia antes? Sem dúvida que vai ser uma altura de grande necessidade de equilíbrio, portanto, pelo menos um grande desafio. Por um lado, temos a diabetes e a necessidade de a manter dentro dos valores, dentro dos desejáveis, os tais objetivos desejáveis, com valores que sejam estáveis e não muito altos, e por outro lado, todo o desafio de manter o controle de uma infecção e o isolamento. Portanto, há aqui uma grande necessidade de equilíbrio, precisamente por termos consciência que é uma fase de grande desafio e exigência para as pessoas com diabetes e mesmo com as pessoas que cuidam das pessoas com diabetes e que vivem com ela, os profissionais de saúde da associação desenvolveram um manual de apoio para as pessoas com diabetes e família, com informação validada, que está disponível no site da APDP, portanto www.apdp.pt, em que temos a versão portuguesa e inglesa, em que dá orientações de uma forma muito clara para que as pessoas o que é que poderão fazer de uma forma até mais desenvolvida do que a que eu vou falar agora aqui, em caso de ter um resultado positivo para Covid. Portanto, o acesso é fácil, é livre e é de graça, como é lógico. Portanto. Novamente, o grande cerne da questão é realmente controlar a diabetes, manter os níveis dentro do desejável e para isso é necessário, novamente, como eu já disse, continuar a medicação e, acima de tudo, quem faz insulina não deve interromper. Fazer pesquisas de glicémia, portanto a picadinha no dedo, o açúcar no sangue, de 4 em 4 horas, para se manter atualizado e saber como é que a sua situação está. Beber mais líquidos, líquidos sem açúcar, portanto idealmente água, de forma a evitar a desidratação
tentar comer normalmente e ir verificando a temperatura de manhã à noite ou se sentir sintomas de que está a começar a ter febre. Para a diabetes tipo 1, que é diferente da diabetes tipo 2, pelo seu tratamento e a doença em si, para além de vigiar os valores do açúcar no sangue, é também necessário ir vigiando os valores da cetona. Principalmente se os valores subirem acima de 250, os do açúcar no sangue. Ir corrigindo se surgir cetonémia, a forma de corrigir à partida terá já combinado com a sua equipa de saúde, com o seu médico que o assiste na diabetes, mas não, se por algum motivo não tiver ou se não souber qual é que é a forma de correção, no dito manual nós temos a descrição de como se pode ir corrigindo no caso de aparecer valores positivos de cetonémia. Se tiver vômitos e náuseas, aí sim a situação já é para ir para o hospital, porque já requer um tratamento específico e é necessário que haja um acompanhamento mais especializado, e nós aconselhamos primeiro a ligar para a linha de saúde 24 para depois a recepção no hospital ser mais imediata. A diabetes tipo 2 também é necessário que mantenha a diabetes equilibrada, portanto com os valores idealmente inferiores a 180, mas também se tiver valores acima de 250, convém perceber qual é a causa, verificar se existe, para acompanhar esses valores, se são mantidos, se é uma situação esporádica, ou se são acompanhados de uma sede intensa, uma sede que parece que por mais água que se beba, a sede não desaparece, urinar muitas vezes, até durante a noite, mais vezes, a boca estar sempre seca. Nesse caso é importante contactar o médico assistente de diabetes para um eventual ajuste de medicação ou de orientações. Também durante esse período poderá ter o apoio e o acompanhamento através da linha, tal como já falou o Dr. Boavida. Portanto, esta linha é um aconselhamento especializado de enfermeiros que estão habituados a acompanhar pessoas com diabetes, e temos sempre um apoio disponível de médicos também muito especializados nesta área. Portanto, podemos sempre estar a dar um apoio importante e, novamente, o manual ajuda a corrigir valores altos se já não se recordar como é que poderá a indicação do médico de corrigir com a insulina. Sendo a insulina e tendo a insulina um papel tão importante neste processo de compensação, e porque nós, por vezes, vamos criando hábitos e nem sempre a técnica já poderá ser a mais correta, pode ter começado de uma forma muito correta, mas com o tempo vamos criando alguns hábitos, é necessário rever se agita sempre o frasco da insulina, se for daquelas insulinas que têm uma suspensão em que é necessário agitar, se a insulina que não está a ser usada, se está guardada no frigorífico. É também importante trocar as agulhas, mas salvaguardando que se troca a agulha, é necessário preencher com a insulina na agulha, portanto, ou seja, deitar umas 2, 4 unidades fora, ver a gotinha a sair da agulha e só depois marcar a dose. E variar muito bem os locais, porque na realidade, se não variar bem os locais, o que pode acontecer são os habituais acumulações de insulina e que se fica ali acumulado, não vai da mesma quantidade para o sangue e logo não faz o mesmo efeito. O Ramadão também é um aspecto muito importante para quem tem diabetes. Na realidade, o jejum associado ao Ramadão, para a maioria das pessoas com diabetes, não constitui um risco acrescido. No entanto, existem algumas pessoas que, pela sua situação de saúde e doença, não têm indicação ou não devem de fazer o jejum por terem um risco de saúde aumentado.
Estas pessoas são as pessoas que têm problemas associados ao do coração, renais, circulatórios, etc. Está definido graus de risco para o Ramadão e o ideal será falar com o seu médico, existe o risco elevado, médio ou ligeiro, e perceber qual é que é o seu grau de risco, qual é que são as orientações que deverá fazer durante esse período, o tratamento, alterações do tratamento e o período em que é importante vigiar o açúcar no sangue. Os grandes riscos de fazer o jejum é uma baixa de açúcar, portanto o valor baixar, ser inferior a 70 ou subir muito, portanto são as hiperglicémias que a IDF nos manuais relacionados com o Ramadão considera acima de 300. Se surgir desidratação, uma vez que não há ingestão de líquido, ou tal como já falámos há pouco, a situação das pessoas com diabetes tipo 1, quando surge, quando faz o teste e surge corpos tónicos e numa situação mais grave a cetoacidose com náuseas e vômitos. Aqui existe risco e são situações em que se aconselha a suspensão do jejum. Associado ao Ramadão, à diabetes, agora temos também o Covid, uma vez que estamos a atravessar o período também do Ramadão. E, havendo mais este fator, a IDF lançou, portanto, publicou este documento da International Alliance da Diabetes e do Ramadão, que nos diz que os riscos de infecção do Covid-19 em pessoas com diabetes durante o Ramadão estão relacionados com dois aspectos. Por um lado, temos a redução da capacidade do corpo em combater a infecção devido aos valores elevados no sangue. Por outro, a redução da capacidade do corpo em combater a infecção relacionada com a presença das tais condições que já falámos há pouco, que aumentavam o risco. Portanto, é necessário ter em consideração estes fatores para a tomada de decisão de manter o jejum com a infecção de Covid. Tal como a população geral, portanto, tal como eu disse no início, tínhamos dois grandes desafios. Por um lado é a manutenção de diabetes numa compensação desejável para que a evolução da doença decorra o melhor possível e por outro temos os cuidados inerentes para a população toda relacionados com o facto de estarmos a falar de uma infecção que tem uma possibilidade de contágio. Portanto, um dos aspectos fundamentais e que são indicados sempre é que a pessoa fique isolada em casa, ou seja, que se possível que fique num quarto isolado, que não tenha um contacto direto com, isto sendo sempre possível, não é? Com o resto dos habitantes que vivem na casa. Até refere que o ideal será que a pessoa tenha, havendo condições físicas na casa, uma casa de banho para uso próprio. Não sendo possível e a casa não tendo condições físicas para, então desinfetar todas as superfícies que tocou quando vai à casa de banho, manter a etiqueta respiratória, portanto a tal referido papel, deitar para o lixo ou não tossir nunca para as mãos, usar máscara, isso é um elemento fundamental, para além da higiene das mãos, da desinfecção de tudo que está à nossa volta, é muito importante que quem tem a infecção use máscara e quem está em contacto com a pessoa que está infectada também use máscara para que fique protegido. Não haver partilhas, isso parece lógico, toalha está mal escrito, reparei agora, peço desculpa, sabonete, shampoo. Portanto, tudo o que é pessoal, em que haja possibilidade, que há contacto com as mãos, com a cara, convém que seja só da pessoa que está infectada e que está em isolamento. O facto de estar em isolamento e também por uma questão de sanidade mental, convém que tenha uma tecnologia, o computador, tablet, telemóvel, para que possa manter o contacto não físico, mas social com o mundo que o rodeia. Quando estamos a falar do cuidador, o ideal será que o cuidador não seja uma pessoa vulnerável. Nem sempre é possível, naqueles casais mais idosos em que vivem os dois sozinhos não será possível, mas o ideal seria que o cuidador não fosse uma pessoa vulnerável, com uma idade
que tenha uma idade inferior a 60 anos e que não tenha doenças crónicas, mas se for, independentemente da idade, usar sempre máscara cada vez que entra no quarto e fazer a higienização, portanto uma boa lavagem das mãos e dos objetos onde tocou. Relativamente à casa, lá está, se temos gotículas que podem estar no ar ou nas superfícies durante várias horas, é necessário ter alguns cuidados. É desaconselhado o uso do aspirador de pó, uma vez que pode promover o movimento das gotículas no ar. Quando for retirada a roupa da cama, não haver a sacudir os lençóis, portanto não se sacudir, não se agitar e retirar sem grandes movimentos, e sempre da parte menos infectada para a mais infectada, considerando que a parte infectada é que está em contacto com a pessoa. Transportar as roupas afastadas do corpo, idealmente lavar na máquina e com temperaturas superiores a 60 graus, ou a 90 mesmo, mas aí depende já da possibilidade da roupa aguentar uma temperatura tão elevada. É fundamental, e já o Dr. Boavida também já falou nisso, a maneira de nós nos podemos proteger a nós e proteger os outros é através do uso da máscara. Para as pessoas com diabetes, sendo consideradas grupo de risco, consideraram que não deve sair de casa sem o uso de máscara cirúrgica, e apesar da máscara ser uma ótima forma de barreira, tem que ser bem utilizada, porque se a máscara não for bem utilizada, o que acontece é que dá uma falsa ideia de segurança e não estamos propriamente a usá-la bem. É importante lavar as mãos antes de colocar a máscara. Eu posso mostrar aqui temos, eu não sei se dá para ver, temos uma parte branca e uma parte azulada. Colocamos sempre a parte branca da parte virada para nós. A máscara habitualmente tem um metalzinho e este metal é o que vai juntar aqui ao nariz de forma a tornar mais moldável para a nossa cara. Portanto, verificar se está mesmo ajustada à nossa cara. Portanto, nós colocamos na cara. É fundamental fazer este movimento porque o queixo tem que estar sempre protegido e o nariz também, e proteger aqui de forma a ficar bem adaptada ao rosto. Isto porque usar a máscara, como por vezes nós vemos, e até por vezes até imagens de televisão, ou quando vamos ao supermercado, pessoas a andarem desta forma, em que não estão protegidas, porque o nariz pode na mesma ficar contaminado. Depois também temos esta forma que é o queixo aqui à mostra, que também não é uma forma correta de utilizar. Baixar a máscara para, por exemplo, falar ao telemóvel não é uma forma adequada, porque primeiro estamos a tocar com a parte de fora da máscara que pode estar contaminada, e se realmente é para tirar a máscara é para deitar fora e deixamos a máscara. A máscara não convém estar frouxa, tem que estar sempre ajustada lateralmente para evitar entradas pela parte lateral. Eventualmente podemos ter que dobrar de forma a ficar mais ajustado, cobrir o nariz todo, não só a ponta, porque desta forma é a única maneira que nós temos de realmente estar bem protegidos e toda a parte da área da cara e da boca estar tapada e de servir realmente de barreira quando estamos em contacto direto com outras pessoas. Para tirar, fazemos isto e deitamos diretamente no lixo. Espero ter conseguido esclarecer algumas áreas possíveis de alguma dúvida, mas estamos aqui agora também disponíveis para esclarecer algumas dúvidas que tenham sido colocadas. Muito obrigada. Obrigado, enfermeira Dulce. Eu, antes de passar a palavra à Alida, estamos a verificar que há alguns participantes que estão a levantar a mão, mas queria só reforçar que, para fazerem perguntas, devem usar a funcionalidade Q&A que aparece no vosso ecrã e fazer a pergunta escrita para os oradores. Agora sim vou passar para a Alida.
esta apresentação bastante esclarecedora. Antes de prosseguirmos para as perguntas e respostas, convido a audiência a responder a 3 pequenas questões que vão surgir nos ecrãs dos vossos dispositivos. Agora sim, passo a palavra ao Adam. Ok, uma das perguntas se uma pessoa está infectada, vamos imaginar que a pessoa fica infectada com o Covid e a sua diabetes fica descontrolada. E se ela não, para já, o que é que deve fazer? E se ela não conseguir contactar com um médico assistente, o que é que ela pode fazer? Se calhar vou só ativar o som. Ok. Ora, a primeira coisa é saber o que é descompensação da diabetes. E, portanto, se começa, como a enfermeira Lourdes estava a dizer, se começa a ter muita sede, se começa a urinar muito e valores acima de 180, mas muito acima, para 250, 300, obviamente que tem que se fazer alguma coisa. Se não tem, a primeira coisa é tentar contatar o médico e manter a ligação com o médico. Se não tem esta opção da ligação à associação, para esta linha que aqui dissemos, que pode tentar orientar, ver se há algum reforço da medicação que se possa fazer, se há necessidade de começar a fazer insulina ou se a situação é tão grave que a infecção necessita de ir para o hospital e nessa altura encaminhará a situação para a linha de saúde 24 para tratar de saber como é que essa pessoa se vai deslocar. A maior parte das vezes aquilo que é necessário é hidratar bem, baixar a febre, obviamente, que nós não tivemos aqui a falar disso, mas é sempre importante as pessoas terem paracetamol em casa para poderem baixar a sua temperatura e, nesse caso, conversar para ver como é que o seguimento se vai fazer. É por isso que não basta um telefonema, muitas vezes isto é preciso ir acompanhando a situação para vermos a sua evolução. E é isso que a linha da associação pretende fazer. Se a situação não baixar os valores de açúcar no sangue, se a glicemia não baixar, se continuar com muita sede, obviamente que vai ter que pôr um soro e nesse caso terá que ir para o hospital. Temos agora uma questão de um participante. O participante pergunta: o uso das viseiras é aconselhado? Se calhar. As viseiras são mais aconselhadas para ambientes com contacto muito direto, como com os profissionais de saúde, como com a polícia. Portanto, são profissões, está mais aconselhado para profissões de contacto direto com pessoas com possível contágio. O que atualmente está aconselhado para a população em geral é que não é obrigatório, mas que está aconselhado, é o uso de máscara. Porque o que nós sabemos atualmente é que a entrada do vírus acontece pelas fossas nasais, pelo nariz e pela boca. Portanto, tudo bem que poderá haver não convém tocar com os dedos nos olhos, mas a máscara vai limitar imenso e numa percentagem bastante interessante e de grande segurança o contágio do coronavírus. Isto se todas as pessoas utilizarem máscara. A ideia é, eu uso a máscara para me proteger, mas acima de tudo eu uso a máscara para proteger a outra pessoa que está à minha frente, porque eu não sei se tenho ou não tenho, eu posso não ter sintomas. Portanto, por uma questão de medida de saúde pública e de responsabilidade, eu devo proteger a vida do outro e a saúde das outras pessoas. Por isso, deverei de usar máscara. A máscara ajuda-nos a proteger-nos a nós e aos outros. Deixa-me só dizer que a viseira às vezes dá uma falsa sensação de proteção se não tiver máscara por trás. Porque o ar não se projeta sempre em linha reta. O ar anda sempre em grandes turbilhões e pode entrar pela viseira. Portanto, a viseira é, como a sua enfermeira disse, é aconselhada em pessoas que contactam com muito público, com muita gente, mas devem na mesma utilizar a máscara e muitas vezes temos visto que a polícia, por exemplo, utilizava só a viseira
os dos últimos dias, se repararam, já usam a viseira e a máscara. Portanto, são duas formas de reforçar a situação e, portanto, as viseiras não são tão acessíveis como são as máscaras, mas quando elas são acessíveis e as pessoas estão em locais em que trabalham com muito público e com muitas pessoas, pode ser claramente indicado a utilização dos dois meios de proteção. A próxima questão é: que tipo de máscara comunitária é sugerida pela APDP? Ou seja, que tipo de máscara? Eu penso que a APDP segue em grande medida as indicações da Direção-Geral de Saúde, porque senão tínhamos que andar aqui todos a propor com a sua própria medida. A Direção-Geral de Saúde, quando diz para não se utilizar a máscara cirúrgica na comunidade, é no fundo com a preocupação de poupar ainda as máscaras cirúrgicas para as pessoas infectadas, para os familiares das pessoas infectadas ou para os cuidadores das pessoas infectadas e para os profissionais de saúde. São aqueles que obrigatoriamente as têm que utilizar. Se elas começarem a estar muito disponíveis, é evidente que elas se alargarão mais a situação. Agora, as máscaras cirúrgicas não devem ser reutilizadas. E se estiverem úmidas, devem ser deitadas fora. Portanto, há um consumo muito maior. As máscaras ditas sociais, são máscaras que neste momento já são testadas e que devem ter pelo menos uma capacidade de restringir em mais de 70% a passagem de qualquer ar ou de qualquer projeção de partículas, portanto, protege claramente as pessoas de fora. Essas podem ser lavadas, podem ser reutilizadas e, portanto, nesse sentido, são as mais indicadas. Portanto, aquilo que a Direção-Geral de Saúde diz, até do ponto de vista da poupança, estas são máscaras que pelo menos podem ser lavadas nas condições que a sua enfermeira também já disse, a mais de 60 graus, ou até se não houver essa possibilidade, se estiverem expostas ao sol durante umas 3 horas, é suficiente, porque os raios solares também desinfetam e já se percebeu que matam o vírus. Portanto, as máscaras sociais, essas que hoje começam a ser vendidas e feitas, muitas vezes feitas até artesanalmente, e que na internet há vários sítios que ensinam a fazer essas máscaras, são claramente utilizáveis e úteis. Aquilo que foi a grande resistência da Direção-Geral de Saúde foi por uma questão de realismo, de como hoje ainda se passa em Inglaterra ou se passa em França, que também vive exatamente com as mesmas situações, que não havia máscaras suficientes. E, portanto, antes de começar a assumir que a OMS próprio assumisse que as máscaras sociais eram úteis, houve aqui algum compasso de espera, mas que neste momento está resolvido e, portanto, toda a comunidade científica está de acordo que as máscaras sociais são mais importantes do que não usar máscara, sempre que estamos num sítio onde hajam outras pessoas. Obviamente, se estivermos num sítio ao ar livre, onde não está mais ninguém, num jardim, no campo, o problema não se põe. O problema põe-se quando temos outras pessoas, porque estamos a proteger-nos a nós das outras pessoas e estamos a proteger as outras pessoas de nós próprios, que não sabemos que estamos infectados, exatamente como a sua enfermeira tinha acabado de dizer agora. Nós temos que pensar que mesmo as pessoas que não sentem nada, até prova em contrário, podem estar infectadas. Temos que pensar sempre o pior para podermos conseguir o melhor. Próxima questão é: porquê é que um dos sintomas do Covid é a febre, não é? E gostaria que explicassem porquê é que a febre demora mais ou pode demorar mais a passar num doente diabético. Ou se, por exemplo, a administração de paracetamol terá que ser, em vez de ser, por exemplo, de 8 em 8 horas, terá que ser diminuída em termos temporais. Se me dá licença, a febre não é maior nas pessoas com diabetes do que nas outras pessoas. A febre é uma forma de resistência do organismo às infecções. O organismo, quando faz febre, é para tentar matar as bactérias ou os vírus que nos atacam. Só que os vírus estão dentro das próprias células do nosso organismo, os vírus não andam a passear, estão lá dentro e, portanto, não são atingidos pela febre. A resposta da febre é variável de pessoa para pessoa. Há pessoas ainda com 38
que não sentem praticamente febre e há outras que já estão quase a morrer com essa temperatura. E o tratamento deve também ser adaptado a cada pessoa. O paracetamol pode ser tomado de 6 em 6 horas, pode ter sido tomado até de 4 em 4 horas e, portanto, nessa altura, aquilo que há que fazer, se houver febre, é de 4 em 4 horas estar a ver a temperatura. E se não baixar o suficiente com o paracetamol, há outros medicamentos, e nessa altura é preciso pôr o problema claramente ao médico se deve ou não utilizar outros anti-inflamatórios que possam ser mais fortes ainda do que o paracetamol. Aquilo que se sabe hoje é que o paracetamol não piora a progressão da doença. Outros medicamentos que se falaram, como o ibuprofeno, levantou-se alguma dúvida se ele não poderia mascarar alguns sintomas da infecção e atrasar a ida das pessoas para os hospitais e, nesse sentido, não seria o medicamento aconselhado. Isso tem que ser ponderado caso a caso, não há uma resposta universal. Hoje já se pensa que há pessoas que podem ter benefício em fazer o ibuprofeno, mas deve ser aconselhado pelo médico que o segue para poder perceber se é necessário. A experiência que temos e na própria linha temos tido com as pessoas infectadas é que o paracetamol é eficaz e na maior parte das vezes consegue reduzir realmente a temperatura, diminuir as dores no corpo e aumentar a capacidade de reação das pessoas. Ok, penso que para já não há mais nenhuma questão. Alida, tens mais alguma questão para fazer? Não, eu queria só agradecer mais uma vez ao Dr. Boavida e à enfermeira Dulce a amabilidade de terem estado connosco e esclarecerem-nos estas questões. Adam, se quiseres dar por encerrada a sessão. Damos então por encerrada esta questão, também agradecendo ao Dr. Boavida sempre a sua ajuda e à enfermeira Dulce. Damos então por encerrado este webinar, agradecemos a todos os participantes que nos estiveram a acompanhar. Olha, por acaso ainda temos mais uma questão, portanto eu não dou por encerrar o webinar. Há uma pergunta que é: as consultas na APDP são presenciais na sua maioria? Neste momento deve ser por teleconsulta, não é? Neste momento são por teleconsulta, só se perguntar depois de... Depois aí perguntará, e se houver alguma razão própria para ser presencial, ela será discutida, seja a existência de uma urgência, seja qualquer razão que a pessoa considere que gostaria de ter a consulta presencial. Isso será discutido e, normalmente, conseguimos fazer as consultas, principalmente de seguimento, quando os médicos e os enfermeiros já conhecem as pessoas, fazem-se muito bem por teleconsulta. Quando são consultas de primeira vez, estamos a fazer consultas presenciais. Portanto, sempre que é a primeira vez que vem à associação, é presencial para se ganhar um conhecimento pessoal, uma relação, e então depois disso é possível a segunda consulta já poder ser por telefone e podermos acompanhar já a pessoa, porque já se conhece. Mas isso será visto caso a caso, consoante a urgência, a gravidade e a resposta que se pretende. Ok. Agradeço então a resposta. Agora sim, damos por encerrada a sessão. Se os participantes tiverem mais alguma questão, podem endereçar ao Aga Khan Health Board ou à própria associação APDP. O Dr. José Boavida e a enfermeira Dulce deixaram os seus e-mails, mas se houverem mais questões, por favor, estejam à vontade para nós respondermos. Obrigado a todos, fiquem em segurança e boa tarde. Boa tarde, saúde para todos. Obrigado.